Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Desejo que vocês estejam muitíssimo bem, embora estejamos todos dentro das nossas casas. Em breve estaremos juntos fisicamente. Dando sequência no assunto Roma Antiga, faremos agora o módulo 15. Sim, o penúltimo módulo do caderno 1. É bem provável que na próxima semana comecemos o caderno 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sou o Fabiano, professor de História, faço parte da equipe de professores do Colégio Objetivo e vou compartilhar com vocês, a partir de agora, a minha tela, a qual será o resumo da aula que vocês anotarão e utilizarão na ocasião de avaliações futuras. Pois bem, comecemos. Temos aqui as informações iniciais, módulo 15, primeira série do ensino médio. E o assunto de hoje é esse aqui, ó. Esse aqui, o Alto Império Romano. Beleza? Alto Império, início do Império. Toda vez que nós falamos alto e baixo, entenda-se início e final. É mais ou menos como o curso de um rio. O alto rio sempre é a parte próxima da nascente. O baixo rio sempre é a parte próxima da foz. Tudo bem? E como para que seja um rio deve haver declive, a nascente, obviamente, necessariamente, é mais alta do que a foz. Então, alto início e baixo final. Beleza? Então, alto Império Romano, o início do Império Romano. Embora, como eu já disse para vocês, numa outra ocasião, eu denomino esse período inicial, que vai de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, de, sim, Principado de Augusto. Beleza? Por quê? Porque esse é o nome. Augusto, ou Caio Otávio, ou Caio Otávio Augusto, ou Otávio Augusto, ou Otaviano, tá bom? Ele tem diversas denominações, mas é um único cara, tá bom? Nós vamos chamá-lo de Caio Otávio Augusto ou só de Augusto, beleza? Ele, quando retorna vitorioso do Egito, lembra disso? Assunto da última aula, após a Batalha do Ácio, ele se torna idolatrado pelos romanos. Primeiro porque, além de vitorioso, ele voltou trazendo muito trigo e o distribuiu para o povo romano, que passou a tê-lo como uma figura acima das demais. O Senado romano não tinha outra saída a não ser dar-lhe um poder acima dos comuns. Eu já disse numa outra ocasião que a palavra príncipe significa primeiro. Então, príncipe do Senado fazia dele o primeiro dos senadores, o principal senador. Além disso, ele é denominado o principal cidadão romano, ou seja, ele era um cara. Tá? Para muitos historiadores, isso já configura o início do Império. Mas denominar o período de principado é uma forma de dar a ele a exclusividade de ter um período só seu, beleza? Eu vou utilizar nessa aula a leitura de um livro já utilizado em outra, que é esse aqui, ó, Uma Breve História do Mundo, beleza? Desse cara aqui, ó. Opa, cadê ele? Opa, cadê o nome dele? Tá aqui, ó. Isso. Geoffrey Blenheim. É que está escrito em preto aqui, não está dando para ver muito bem. Agora sim, ó. Geoffrey Blenheim. Já usamos o livro desse professor numa outra ocasião, certo? E o faço novamente, beleza? Professor de Harvard, também trabalhou em Nova York, um instituto de história, enfim, certo? E tem um trecho do livro onde ele fala assim, ó: a eterna tensão em Roma parecia encontrar uma solução. Para as pessoas orgulhosas de sua república, um imperador era impensável,
Mas o impensável era agora dito em voz alta. Augusto tornou-se imperador enquanto afirmava ser simplesmente primeiro cidadão da República. Príncipe. Primeiro cidadão, príncipe. Tinha controle militar, imperator. E mantinha um pulso firme no Senado, príncipes, senatos. Aos poucos, o imperador romano tornou-se todo-poderoso em vida e venerado como um deus na morte. Augusto. Augusto, né, Augustus, em latim, significa divindade. Então, o imperador tornava-se uma divindade. Cada imperador agora faria o seu próprio sucessor. A transição de república para império, embora drástica, deu um novo sopro de estabilidade ao Império Romano, que continuou a se expandir e assegurar o que já tinha conquistado. Aliás, queridos, ele vai se preocupar muito mais em assegurar aquilo que ele já tinha conquistado do que conquistar novas terras, como veremos, beleza? Então, utilizando esse trecho introdutório, eu sigo aqui com a minha reflexão, certo? Quando ele retorna vitorioso do Egito, aclamado pelo povo romano, ele recebe dos próprios senadores o título de príncipe senatus. Então, os próprios senadores lhes darão, ou darão a ele, o título de primeiro senador. Pois o Senado percebeu que não daria para governar mais sem a presença de um general. E, além disso, esse general, conseguiu trazer o apoio de todas as legiões de soldados romanos, ok? Então, vejam vocês, a quantidade de títulos que ele recebe: príncipe senatus, chefe vitalício do Senado romano, poder político. Como eu disse para vocês, príncipes, primeiro senador, primeiro cidadão. Primeiro no sentido de um mais importante. Pontífice Máximos, chefe vitalício da religião politeísta romana, poder religioso, certo? Lembrando que os romanos eram politeístas e tinham um panteão de deuses semelhante ao dos gregos, embora eles tenham modificado a denominação. As divindades, teoricamente, eram as mesmas, mas com nomes diferentes. Zeus passou a ser Júpiter, Hera passou a ser Juno, Hermes passou a ser Mercúrio, Ares passou a ser Marte, Poseidon passou a ser Netuno e assim por diante, tá bom? O título de imperator, eu quero chamar a atenção especial de vocês para isso. Ó. Imperator significa chefe supremo das legiões de soldados romanos. Lembra que outrora em Roma, cada legião seguia as ordens do seu general? Pois é. Agora o general Caio Otávio Augusto controlava todas as legiões de soldados romanos. O título de imperator significa exatamente isso. E Augustus, título reservado às divindades do panteão de deuses romanos. O que se vê aqui, e eu fiz questão de destacar para vocês nesse resumo, é a concentração de poderes na figura de um homem. Tudo bem que se torna caracterizado como divindade, mas é um homem. A concentração de poderes numa única figura faz dele o Augustus. Por que esse título? Ele é o mais importante, ora bolas. Ele é uma divindade, ele é o Augustus, e terá um mês em homenagem a ele, como eu já disse para vocês. O mês de agosto é uma homenagem ao Caio Otávio Augusto. Essa concentração de poderes, óbvio, terá como resultado a centralização política. É ele que manda em Roma. Bom, Fabiano, e o Senado romano? Ele manteve, porém, retirou todo o poder do senador. Ele mantém o Senado por mera conveniência, mas quem administra de fato Roma é ele, o Augustus, o príncipe do Senado. Ou, como muitos dizem, o primeiro imperador, que de fato faz jus ao título que ele recebe de imperator. Pois bem,
Com o poder concentrado em si, com a política centralizada nas suas mãos, ele reduz a autonomia política das províncias. Lembrando que essas províncias dependiam dos militares para se manterem autônomas. E ele, então, subordina todos ao seu poder. Então, as províncias perdem a sua autonomia e os militares aliados a ele é que percorrerão as extensões do território, controlando e fiscalizando a administração. Uma outra coisa feita por ele foi uma nova classificação da sociedade romana, aquela história de patrícios, cavaleiros, homens novos, clientes, plebeus. Não, não. Ele vai dividir a sociedade romana, excetuando os escravos, obviamente, em 3 grupos. E mudará significativamente essas denominações, porque, como nós sabemos, os patrícios entraram em decadência e homens novos em ascensão, os cobradores de impostos, os comerciantes, os banqueiros. Lembram disso? Se não, dê uma olhadinha na aula anterior que você vai lembrar. Durante a expansão romana, novos grupos sociais surgiram, ok? E ele, então, ele classifica a sociedade romana de uma maneira diferente. Só que essa classificação será censitária. E quando você diz que uma classificação é censitária, você está dizendo que o indivíduo é classificado de acordo com a sua condição econômica, certo? Censitária é a classificação que exige uma apresentação de bens, de posses, de dinheiro, certo? Bom, os 3 grupos são, primeiro, e mais importante, os senatoriais. Está aqui, ó. Senatoriais. Eram romanos que tinham mais de 1 milhão de sestércios. Sestércios, vocês devem ter percebido, é o nome da moeda romana. Tudo bem? Então, aqueles que tinham mais de 1 milhão, tá? No caso era sestércio, mas podemos usar apenas 1 milhão aí como metáfora, eram os que tinham privilégios políticos e poderiam fazer parte do Senado, certo? Além de ocupar funções políticas específicas. E eles usavam um manto vermelho para que as pessoas no cotidiano soubessem a qual grupo social aquele indivíduo pertencia. Então, os senatoriais eram considerados mais importantes que os demais, porque eram muito mais ricos. Beleza? Os que tinham entre 400 mil e 1 milhão, certo? Eu coloquei aqui mais de 400 mil, óbvio que é até 1 milhão. Se ele tiver mais de 1 milhão, ele é do outro grupo, já citado. Então, estes eram os equestres, beleza? De 400 mil sestércios a 1 milhão. Eles usavam um manto azul, tá? Tinham direitos políticos, porém escassos. Não poderiam participar do Senado, não ocupariam funções políticas de destaque, certo? E os que tinham renda inferior ou riqueza inferior a 400 mil sestércios eram os comuns e não tinham sequer direitos políticos. Então não bastava ter dinheiro em Roma, não bastava ser rico em Roma a partir do Augusto. Era preciso ser muito rico para exercer funções políticas de destaque. Por isso que ele vai literalmente subordinar o Senado à sua figura. É claro que contou para isso o poder militar que ele adquiriu, principalmente depois de eliminar os seus adversários romanos e derrotar os egípcios na Batalha do Ácio, no ano 31 a.C., como vocês sabem. Beleza? Bom, não foi só isso que ele fez, não. Tem algo de extrema importância aqui, lembrando que ele governou por 41 anos, hein? É um tempo significativo de governo, o do Caio Otávio Augusto. Ele estabeleceu a Pax de Augusto, ou a própria Pax Romana. Em X porque é em latim, beleza? Com X porque é em latim. Paz de Augusto ou Paz Romana, do século I ao século III, lembrando que no século I é ele que estabelece, e isso é levado adiante até o século III, certo? O que vem a ser esse período de paz? É um período onde as guerras se tornam escassas. Óbvio, eu só tenho paz se eu não tiver guerra, certo? E por que não há guerra? A explicação está aqui. Ocorre
uma diminuição programada do ímpeto das conquistas. O que significa isso, Fabiano? Diminui a vontade de conquistar mais, essa vontade óbvia emanada desse cidadão, Caio Otávio Augusto. Por quê? Ele percebeu que seria melhor preservar e proteger aquilo que Roma já tinha conquistado. Lembrando vocês que a própria expansão territorial acabou com o poder do Senado romano. A expansão territorial marginalizou a plebe, a expansão territorial fez com que os militares ascendessem politicamente. Então, era preciso agora preservar os vastos territórios conquistados durante esse processo de expansão. Pois bem, como é que se deu isso? Fortalecendo as fronteiras militarmente. Então, o exército agora se empenhava muito mais em proteger o que eles já tinham conquistado do que em conquistar novas terras. Beleza? Além disso, uma eliminação sistemática dos inimigos internos será feita. E o restabelecimento das leis e da ordem social. Lembra que mal houve uma estabilização social lá na República, quando os plebeus conquistaram direitos com as leis tipo Licínia, Canuleia, 12 Tábuas, plebiscito, lembra disso? E começou a expansão. Agora, essas leis, de fato, serão efetivadas, serão cumpridas. Então, a paz interna e a segurança contra possíveis invasões externas. Esse período, né, transcorre no governo do Caio Otávio Augusto, eles retomam um período de conquista, mas rapidamente eles percebem que o melhor mesmo seria proteger o que eles já tinham conquistado. Só que não sabiam disso, ou talvez não tenham tomado consciência de que todo o desenvolvimento romano se deu pelas conquistas. As terras conquistadas possibilitaram a conquista de escravos. E esses escravos conquistados se tornaram a base do trabalho em Roma, angariando recursos para o Estado e riqueza para o cidadão. Obviamente, quando as conquistas foram interrompidas para que as fronteiras fossem protegidas, o resultado foi o oposto daquele tido com a expansão. Tá bom, sem rodeios. A partir do século IV, os bárbaros começam a invadir as fronteiras romanas. Eu faço aqui uma breve observação para dizer para vocês o seguinte: bárbaros é um termo que os romanos davam aos outros povos. Durante o governo de Augusto, o latim, óbvio, se torna a língua oficial do império. Então, não importa se o indivíduo estivesse no norte da África, no sul da Europa, no oeste da Ásia, dentro das fronteiras do Império Romano, falava-se latim e era romano. Tudo bem, a universalização da cidadania viria posteriormente, ou póstumamente ao Augusto, viria depois dele, com a lei ou o edito de Caracalla, que estabelecia que todos os que viviam dentro das fronteiras do Império Romano eram romanos, certo? E os que viviam fora das fronteiras do Império eram bárbaros. Tá? Mas aqui eu já uso esse termo antecipadamente para a gente entender. Então, esses povos que viviam literalmente nos arredores das fronteiras romanas, viviam no entorno do Império, começam a pressionar as fronteiras. Tá? E claro, meus queridos, o fato de ter interrompido as conquistas trouxe danos irreversíveis a Roma. Eles não tinham mais escravos em número suficiente para ser explorados. O Estado, que havia enriquecido com a expansão, começa a se empobrecer e falta recursos para investir no principal, no exército, que foi o responsável pela ascensão dos generais. As fronteiras se fragilizam, portanto, e os bárbaros começam a invadir no século IV. A tomada de Roma se dará efetivamente no século V, no ano de 476, quando o rei dos Érulos, chamado Odoacro, invadirá
deporar o último imperador romano, diga-se de passagem, sem coragem de matá-lo, pois, como disse o próprio Odoacro, trata-se de uma criança. Era jovem o imperador Romano Augusto e o Odoacro decidiu poupá-lo e sustentá-lo até o fim da vida. Vejam vocês. E o Odoacro é que era o bárbaro. Deixa para lá essa história. Então, esses bárbaros são povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano e não falavam latim. Lembrando que quem deu a denominação bárbaros foram os romanos. Então, o bárbaro é sempre o outro. O bárbaro é considerado diferente. É por isso, meus queridos, eu insisto em dizer o seguinte: a nossa historiografia é eurocêntrica. Por isso que quando o romano fez guerra contra os púnicos, contra os cartagineses, nós chamamos essas guerras do quê? Do quê? Expansão romana no Mediterrâneo. Expansão! E agora, quando são os povos que conquistam territórios que são romanos, nós chamamos do quê? De invasão. Por quê? Se eles agiram da mesma maneira, se os romanos fizeram guerras contra os cartagineses, e agora esses povos germânicos fazem guerra contra os romanos. Porque quando é o romano que invade, é expansão. E porque quando é o outro que expande, é invasão. Pois bem, fica para pensar. Tá bom? Tá bom, eu respondo. Porque a nossa história é eurocêntrica, porque nós somos herdeiros da cultura greco-romana. Tudo bem? Somos herdeiros dessa cultura greco-romana, paternalista, enfim. Tudo bem? Só que a história dos bárbaros eu conto para vocês no grau. Como disse certa vez o Agar ao seu filho Hamlet. Não conhece? Agar, da história em quadrinhos, do Dick Brown. Agar disse ao filho o seguinte: Hamlet, existem só dois tipos de pessoas no mundo: os navegantes e os não navegantes. E o Hamlet perguntou a ele: de acordo com quem? E ele respondeu: com os navegantes. Quem rotula é o responsável pela denominação. Pois bem, vamos fazer exercícios. Abram as suas apostilas no módulo 15, na página 64. Beleza? Não tá com a apostila aí? Dá pause no vídeo, meu querido, e vai buscar, tá bom? Então eu vou começar. Página 64, exercício number 1. Com a implantação do Império Romano, quais foram as reformas de Augusto no que se refere à política e à sociedade? Está aqui, ó. Mais um. Aqui. Primeiro. Aqui, ó. Desculpa, já achei. Tá bom? Política. É isso que você vai escrever. Redução da autonomia política das províncias e centralização e concentração de poderes na sua figura. Quer que eu repita? Eu repito. Redução da autonomia política das províncias e concentração e centralização política na sua figura. Beleza? Qualquer coisa, volta o vídeo aí. Sociedade. Divisão censitária da sociedade. Certo? Divisão censitária da sociedade. Coloca o nome dos 3 grupos: senatoriais, vírgula, equestres e comuns. Fecha parênteses, ponto final. Exercício 2. Explique o que foi a paz romana. Aqui, ó, de buenas, tá bom? A diminuição do ímpeto das conquistas e a preservação ou proteção dos territórios conquistados. Tá bom? Diminuição do ímpeto das conquistas e preservação e proteção dos territórios conquistados.
Beleza? Pode pôr o parêntese, sim, fortalecimento militar das fronteiras, tá bom? Beleza? Queridos, eu vou deixar os outros para que vocês façam, beleza? Por quê? Porque o resumo tá aí e basta você ler o resumo e procurar as respostas. Quer ver? Eu vou pegar um aleatoriamente. O 4. A cidadania romana representava o gozo de direitos econômicos, sociais e políticos, que somente os cidadãos de Roma era dado usufruir. A extensão de tais direitos a todos os homens livres do império, estabelecida pelo Edito de Caracalla, representou o quê? Lembra que eu falei? A universalização da cidadania no império. Fabiano, por que você não escreveu isso? Porque está na outra aula, tá bom? O resumo da outra aula, você terá isso. Tenha certeza, beleza? Então, o 4 aqui, a alternativa D, certo? D. E olha que interessante assim. Vou fazer mais essa para vocês, tá bom? Assim, olha que legal. Augusto conquistou soldados com presentes. O povo com pão barato, distribuía o trigo, lembra? E todos os homens com os frutos da paz. Assim tornou-se progressivamente mais poderoso, congregando em si as funções do Senado, dos magistrados e das leis, ou seja, ele concentrou na sua figura todos os poderes. Lembra? Lembra mesmo? Lembra? Tá bom. A respeito do principado de Augusto, é possível afirmar que ele está na transição República-Império. Então, eu posso dizer que é o último da República e o primeiro do Império. É o Principado. Olha que interessante. Porque, sendo ele o príncipe do Senado, é República. Tendo ele concentrado poderes na sua figura e ser denominado imperator ou imperator, ele é imperador. Então, ele é o príncipe, velho. Tá? Ele é o fim da República e o começo do Império. Fechou? Alternativa B. E eu vou fazer a 3 também, tá? Porque eu vou ler só aqui o comecinho, ó, a respeito da paz de Augusto. É correto afirmar o quê? Ele deu um tempo nas conquistas. Ele pôs um ponto final na expansão, nas guerras de expansão, pacificou as fronteiras, iniciando o Império. Então, ó, 3 e 4 de dado, 5 de bola. E as outras, Fabiano? As outras eu deixo vocês fazerem, meus queridos. Tudo bem? Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau. Fiquem bem. Nos vemos em breve. Valeu.